Vamos lá, meus queridos alunos, vamos para as dicas de direito constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Direito constitucional, algumas observações, dicas. Eu fui pegando todos os pontos possíveis que eu consegui para deixar vocês o mais tranquilo possível, tá? Vocês aí com uma tranquilidade necessária para fazer a prova. Galera, primeira coisa que eu preciso bater um papo com vocês. Em termos de prova, de estilo, o que eu reparo? A prova da Ordem dos Advogados do Brasil não trabalha muito com teoria constitucional. Não é muito do seu perfil. Então, às vezes eu vou ficar aqui gastando muito tempo em teoria constitucional e às vezes não é o perfil da prova. Então, não vale muito. Às vezes explicar para vocês o sentido sociológico da Constituição de Ferdinand Lassalle, né, que leva em conta os fatores reais do poder. Eu vou explicar o sentido jurídico, vou explicar conceitos de constitucionalismo e tal, e às vezes não é o estilo da prova. É muito importante estudar o estilo da prova para saber como essa prova será cobrada. Muito bem, um dos erros dos cursos tradicionais que eu vejo da área, graças a Deus me coloco aqui numa posição muito tranquila, eu estudei a OAB durante 2 anos antes de lançar o meu curso. Para quê? Para ver todo o estilo da prova. Concurso não, já trabalho há mais de 15 anos. Por quê? Conheci todas as bancas. Aqui não, só tem uma banca. Conhecer FCC, conhecer ESAF, conhecer a própria FGV, que faz a prova de vocês, a VUNESP, mas em concurso público ela é muito pior. Digo para vocês, ela é mais malvada, meu Deus do céu, ela é muito malvada. Agora, vamos lá. Professor, o que o senhor separou aí pra gente? Vamos lá. Vamos bater algumas coisas assim obrigatórias, tá? Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Mas principalmente para vocês conhecerem o nosso estilo de aula. Só não nos julguem pela velocidade, porque talvez aqui, movido pela adrenalina de dicas para uma prova, eu fale um pouco mais rápido. Normalmente eu trabalho um pouco melhor, mas até aí você pode voltar e tudo mais. Professor, não tem fantasias, né, de super-herói nos encontros de vocês aí? Não tem? O pessoal do estúdio não separou? Não, né? Roupa do Lanterna Verde, do Batman, não? Não, pessoal, infelizmente nós não trabalhamos com isso. A gente fala besteira durante a aula, mas não é do nosso feitio. Quem gosta, ótimo, para nós não. A gente não vai trabalhar com fantasias de super-heróis, porque nós temos um trabalho pouco mais elaborado aqui para fazer, tá bom? Vamos deixar isso para o carnaval, algo que o vale. Vamos começar. Princípios constitucionais gênero. Às vezes, eu já vi em provas um pouco mais antigas, uns 8, 6, 7 exames para trás, e trabalhando a ideia de princípios e misturando às vezes com objetivos. Mas só para que vocês saibam, né? A República Federativa do Brasil, ela é formada pela União Insolúvel da União, Estado, Distrito Federal. Isso é o artigo 1º, quebrado em forma de slide. E tem como fundamentos, para você lembrar, sociedivaplo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Não é pluralidade de partidos, também é, mas não se resume a isso, né? Pluralidade de partidos está dentro de pluralismo político, que é algo maior. Bacana. O que não quero que vocês confundam, meus amigos? Deixei até um material de apoio aí. Eu não quero que vocês confundam com objetivos da República, porque aqui são normas programáticas, né? São fins a serem atingidos. Veja lá, constituem objetivos. Objetivos da República: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, garantir o desenvolvimento nacional, reduzir as desigualdades sociais e regionais, leia os slides, construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a pobreza. Para lembrar, esse aqui, ó, é só lembrar de sou cidadão digno de valores plurais, como dizia meu amigo Marcos. Agora, aqui, ó, é lembrar qual o seu objetivo: ser um procurador-geral da República do Ceará. Brinca com isso. Qual é o meu objetivo? Porque se eu lembrar o meu, eu lembro da República. Ser um procurador-geral da República do Ceará. PGR Ceará. Isso é um mnemônico, é uma maneira de lembrar as coisas. Bacana. Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não.
O artigo 2º fala dos poderes, mas tecnicamente eu li num livro que a gente deveria falar em poder. O poder é uno e indivisível. Ele só é dividido para fins didáticos. A bem da verdade, você tem razão. Por quê? O poder, o que a gente tem de entender é que não tem a ideia do poder legislativo, poder executivo. O poder é um, o que existe são funções. Então você tem uma divisão do executivo, do legislativo e do judiciário. Lembrando, todos eles têm funções típicas e funções atípicas. Existem aquelas funções primordiais, por exemplo, do executivo, de administrar, do legislativo, legislar, do judiciário, aplicar a lei ao caso concreto, tal. Agora, o executivo, ele legisla? Claro, o presidente da República não edita medida provisória. Lei delegada, que ele vai lá e pede ao Congresso: ô Congresso, eu quero legislar. O Congresso dá ele por meio de quê? Decreto legislativo? Não, senhor. O presidente da lei delegada pede ao Congresso, o Congresso dá ele sob formato de resolução. Resolução, muito bem. Já o legislativo, a função de administrar não é dele, professor, ele é legislativo. Ah, é? Ele não concede férias aos servidores? É verdade. Então ele tem função típica e atípica. Professor, mas ele não julga ninguém. E quem faz o impeachment? É o poder legislativo, porque a Câmara autoriza e o Senado julga. A Câmara autoriza e o Senado julga, por exemplo, o presidente da República, como aconteceu com Fernando Collor de Mello. Lembrando que o legislativo tem uma função muito importante e típica, que não só é de legislar, que é fiscalizar o próprio executivo. Muito bem. O poder judiciário, nós temos também funções típicas e atípicas. Beleza. Professor, pois não? Nunca vi perguntando o princípio de relações internacionais. Olha, eu já vi até diluído, porque essa prova de vocês, ela às vezes trabalha com interdisciplinaridade, né? Por isso que em nossos cursos, algumas vezes vocês verão mais de um professor dando uma aula com uma forma inédita. Inédita? Já fizeram isso? Já, mas não típico de cursos de ordem. E é errado, porque muita vez o direito internacional, pega lá direito internacional para você, você vai ver que direito internacional ou cai o artigo 88 do CPC, ou cai as convenções clássicas como a de Viena, ou cai os tratados internacionais sobre direitos humanos, mais especificamente o artigo 5º, parágrafo 3º, protocolo de Nova York, ou cai o Estatuto do Estrangeiro, ou cai disposições do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, ou relações de direitos humanos dentro da Constituição. Moral da história: natos, naturalizados, extradição. Muita coisa que está dentro do direito internacional vem do constitucional. Já pensou uma aula bacana, 2 professores discutindo assuntos nesse sentido? Eu acho que aí pode ser interessante para nós. Legal? Bacana. Os princípios das relações internacionais, pessoal, é lembrar, eu até criei um mnemônico aqui, ó. Amigo concurseiro, né? Princípio de relações internacionais não se decora. Compreende-se, irmão. E em cada uma dessas letras eu lembro, ó, o A, autodeterminação dos povos, cooperação dos povos para o progresso da humanidade, prevalência de direitos humanos, repúdio ao terrorismo e racismo, independência nacional, não intervenção, solução pacífica dos conflitos, defesa da paz, concessão do asilo político, igualdade entre os estados. Beleza? Aliás, pessoal, essa questão aqui do... Cadê, ó? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Como as pessoas erram isso ainda hoje na faculdade de Direito, né? Racismo, pessoal, tem a ver algo com segregação. Então, quando você tem lá um xingamento de alguém por conta da cor da sua pele, por exemplo, da religião, seja lá o que for, isso não é racismo. Claro que isso é um ato racista lato sensu, mas isso é injúria racial, ok? Então não confunda. Agora, segregação, nesse elevador, só pode japonês. Imagina uma escola, né? É muito comum aqui em concurso público. Que isso? Você está segregando pessoas. Então não confunda. E racismo nós sabemos que é imprescritível e inafiançável. Assim como grupos armados, né? Contra o Estado, enfim. O que mais?
que mais? Vamos separar aqui. Agora nós vamos bater um papo, gente, sobre Estado, governo, organização federal, estadual e repartição de competências. Vamos ver o que nós temos aqui para bater papo com vocês. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. A nossa República Federativa, vamos para a lousa? Vamos bater um papo ali na lousa? Tem caneta preta ali? Tem. Então vamos lá. Vamos lá? Pessoal, ó, a gente brinca numa aula que é nessa pizza aqui, ó, chamada República Federativa do Brasil, né, que nem tudo deveria acabar em pizza, mas enfim, por vezes acaba. Nós temos aqui, né, vamos dividir a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tudo bem? Tranquilo aí? Legal. Pessoal, o que eu quero de vocês? Nós, numa ideia simples de federação, vem para cá. Quando eu falo em federação, a gente tem duas coisas que a gente precisa lembrar. A nossa federação, a origem da nossa e a ideia norte-americana. A ideia americana, você tem uma federação formada de que forma? Por agregação das colônias que formaram um todo. Então, o movimento é diferente, é de fora para dentro. O nosso caso é uma federação por descentralização, de dentro do Estado unitário para fora. Com isso você tem o quê? Os entes autônomos. Então a União, aqui ó, o Estado, Distrito Federal e Município, eles têm autonomia e não soberania. Quem é que tem soberania, galera? Você falou União? Não, vou fazer de novo. Quem tem soberania? União, professor. Ah, então se eu fizesse assim, você ia falar município. Distrito Federal, apagador, se eu fizesse assim, ó. Claro que não, meu Deus do céu. Soberania é o Estado Federal. Esses caras têm autonomia. Nós vamos ver já. Aliás, tanto tem autonomia, que vocês vão comparar lá no artigo 18 da Constituição, eles podem autogovernar, auto-administrar, auto-legislar, não é? Se organizar, legislar. Professor, como assim? Ora, você não tem aqui, ó, o poder do Estado de fazer uma Constituição estadual? Ah, é verdade. E o Distrito Federal? No Distrito Federal e no município, gente, não é Constituição. A gente chama de lei orgânica. Legal? Equivale a uma Constituição estadual aqui, não tem problema. E reparem também que eles têm o quê? Uma repartição de competências. Tem coisa que cabe à União, tem coisa que cabe ao Estado. Ah, então é errado falar assim, ó, essa lei é melhor porque ela é mais forte, ela é federal. De jeito nenhum. Tem coisa que é competência do município, tem assunto que é do Estado. Geralmente usa-se uma ideia de divisão de repartição de forma que você tem assuntos mais gerais, né, para a União e regionais para os estados e locais para os municípios, ok? Muito bem, vem para cá. Então, a República Federativa do Brasil, nós sabemos que o Estado tem de ter uma organização, essa divisão política é uma das formas encontradas para facilitar essa organização do Estado brasileiro. Nós temos lá no artigo 18, já eu falo, hoje no Brasil nós temos 26 estados, a União, o Distrito Federal e os municípios, ok. Professor, e territórios? Nós não temos, mas podem ser criados, cuidado, mas nós não temos mais. Por exemplo, Fernando de Noronha, o que aconteceu? Fundou Fernando de Noronha? Não, foi anexado a Pernambuco. Legal? Tranquilo? Beleza. Sempre lembrando, né, pessoal, a nossa forma de governo é república, o nosso sistema de governo poderia ser parlamentarista, como já fomos, mas não é presidencialista, tem na sua figura chefia de Estado e chefe de governo na pessoa de uma pessoa só, que é o presidente da República, e a nossa forma de Estado é uma forma federativa. Legal, bacana. Bom, as características dessa federação que nós temos, pessoal,
você pode dizer que nós temos uma descentralização. Uma descentralização o quê? Política, porque esses entes da federação, eles possuem autonomia, como nós já conversamos. Nós temos uma Constituição rígida. Isso implica dizer que, para alterar a Constituição, por exemplo, por meio de uma emenda, eu preciso de um processo mais dificultoso do que para alterar uma lei. Isso é claro. Alguns dizem que, por conta da nossa Constituição, ter uma dificuldade de procedimental, né, para alterar uma Constituição diferente das leis, para alterar a Constituição, emenda constitucional, está no artigo 60. E para alterar as leis, uma lei para alterar outra, enfim. Não há diferença entre lei orgânica, entre lei ordinária e lei complementar, em termos de hierarquia. O que existe são campos específicos, isso já é doutrina passada. Já até caiu na ordem. Lá no passado. Eu falo que eu vi todas as provas e todos os enfoques já foram cobrados na OAB. Então eu não estou aqui dizendo algo que eu não conheço. Muito bem. Quando você analisa a Constituição, alguns dizem que por ter um núcleo dentro dela, que a gente chama de núcleo intangível, as cláusulas pétreas, alguns chamam a nossa Constituição de Constituição super rígida. Bacana? Outra coisa, nós não temos o direito à secessão, não é? O direito de um Estado sair do próprio Estado e formar um novo país. Isso seria a vedação à secessão. Bacana? Se isso acontecer, pode ser até o caso, pessoal, de uma intervenção federal. Todos nós sabemos que a intervenção é um processo atípico e episódico. O normal é o quê? Uma autonomia da União, dos Estados, Federal e municípios. Quando você tem uma intervenção da União no Estado, você tem uma quebra momentânea de autonomia, episódica. Por isso que ela tem de ser observada, né, deve ser observado nesse caso, a temporalidade e o critério especial de episódico. Ok, bacana. Outra coisa que tem a ver com essa indissolubilidade do vínculo, né? Nós temos o vínculo indissolúvel e, portanto, a vedação à cessação, como nós já falamos. E uma coisa interessante é que a cláusula pétrea, no artigo 60, parágrafo 4º, que diz: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Está lá no 60, parágrafo 4º. Bacana? O que mais que a gente tem para falar para vocês também, né? O que mais que a gente tem para falar para vocês? Falar do conceito e tal. Beleza, eu trouxe aqui. Vamos dar uma lida aqui no dispositivo que eu trouxe aqui, ó, no artigo 60, ó. Tudo que a gente conversou, olha que bacana. Organização política administrativa compreende União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Eu não falei territórios aí, tá? Brasília é a capital federal e não o Distrito Federal é a capital federal. Toma cuidado, Brasília fica dentro do Distrito Federal. Então, são coisas distintas. Territórios, olha aí, ó, a parágrafo 2º, os territórios integram a União, criação e transformação em Estado, ou reintegração em Estado de origem, serão reguladas em lei complementar. Tudo tranquilo? Professor, pode haver, não pode sair um Estado para formar um país, mas eles podem se desmembrar, incorporar? Podem sim. É o que diz o artigo 18. Eles podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar para anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios. Claro, tem de ter plebiscito e lei complementar. Beleza? Tudo tranquilo? A mesma coisa município, só que o município eu acho mais complicado se cair na prova. Por quê, professor? Pelo seguinte, a criação, incorporação e fusão e desmembramento de município será feita por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Depende de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então ainda acho mais complicado, ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui e daqui a pouco nós vamos falar de repartição de competência, que vai ser um assunto que vai mais uns 15, 20 minutos. Então vamos fazer um pequeno break e daqui a pouco a gente retoma aí com os outros assuntos. Até já!